Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da DIN. Hoje a gente vai falar do elefante na sala dos fundos imobiliários, a gente vai falar do XPML11, que nos últimos dias a gente tem visto uma enxurrada de conteúdos falando que o fundo vai quebrar, que ele não tem dinheiro para pagar suas dívidas, que ele agora é um dos piores fundos de shopping. E no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês a situação e o que a gente deve esperar para os próximos meses. Bora lá! Bom, vamos apresentar o XPML11. Então o XPML é o XP Malls, atua no segmento de shoppings, tem mais de 567 mil cotistas, é o maior fundo de tijolo do IFIX em valor patrimonial, atualmente está com desconto de cerca de 18%, com preço sobre valor patrimonial de 0,82 e pagou um dividendo nos últimos 12 meses de 11,5%, um dos maiores para o segmento. E qual que é o desafio atual do XPML? Bom, ele tem obrigações para 2025 que superam sua disponibilidade de caixa. E isso aumentou a percepção de risco sobre o fundo nas últimas semanas por parte dos investidores. E a principal preocupação é a capacidade do fundo honrar com um compromisso sem impactar os dividendos, sem diminuir os dividendos. Então esse gráfico aqui mostra a situação do fundo. Então, como vocês podem ver, ele tem cerca de 651 milhões em caixa e disponibilidades. Aqui um ponto importante, nem tudo desses 651 milhões está lá em caixa, numa aplicação de renda fixa. Parte disso está em cotas de fundos imobiliários que vão ser recompradas ao longo desse ano. Então, somando aqui o caixa e os conversíveis de caixa, a gente chega a 651 milhões. Bom, aí o fundo vai receber 9 milhões por parte de uma venda e aí que começa a brincadeira, né? Então, como vocês podem ver aqui, ele vai ter 3 desembolsos durante o ano de 2025. O primeiro de 63 milhões de reais, o segundo e o maior de 630 milhões de reais e o terceiro de 17 milhões de reais. E o fundo espera fechar o ano com a fotografia de hoje, com um caixa negativo de quase 50 milhões de reais. E aqui que está o grande problema que gerou o grande burburinho no mercado. Para a gente entender melhor a situação, vamos olhar aqui alguns pontos do fundo. O primeiro é a alavancagem, o endividamento. Então a alavancagem bruta, que é o passivo sobre o ativo, está em 16,3%. E o fundo tem dois tipos de obrigação, né? As obrigações por aquisições de imóveis, então ele comprou imóveis e tem lá as parcelas para ele pagar. E o soma disso dá 679,3 milhões de reais. Claro que nem tudo está concentrado no ano de 2025, mas sim a maioria. E também tem obrigações por securitização de recebíveis, os famosos CRIs, e aí ele tem obrigações na casa de 556 milhões de reais. E a alavancagem de CRIs é em torno de 7,1%, então aqui a gente tem o desembolso dos CRIs para esse ano e para os próximos. Então vocês podem ver aqui para 2025 cerca de 23 milhões, 2026 28 milhões e assim por diante. Então, o fundo tem dois tipos de obrigação, é importante a gente saber disso. E a gente tem que entender que os fundos imobiliários têm que distribuir, no mínimo, 95% do seu resultado. Então, fazendo a conta aqui, 5% vezes o resultado dos últimos 12 meses do XPML, a gente chega aqui em torno de 28 milhões, que é basicamente o que o XPML vai conseguir gerar e deixar em caixa para ajudar ele a pagar suas dívidas. Além disso, ele tem um caixa atual de 417 milhões de reais, e tem ali, né, uma fatia de fundos imobiliários que equivale a 1,4 bilhão de reais. Bom, dito tudo isso, então o XPML não tem dinheiro suficiente em caixa, em conversíveis de caixa para pagar suas obrigações desse ano. O que ele pode fazer? Quais são as alternativas? Bom, a primeira e a mais provável, na minha opinião, é a venda de imóveis ou de cotas de fundos imobiliários. Mas aqui fica um ponto de atenção. Se ele vender cotas de fundos imobiliários, pode ser que ele venda com prejuízo contábil, afinal o mercado caiu muito nos últimos tempos e ainda não se recuperou totalmente. O segundo é novas emissões de cotas, mas a gente está num momento ruim para o mercado, a emissão teria que ser abaixo do valor patrimonial e ontem, na apresentação trimestral de resultados do fundo, a gestão falou que isso aqui está como uma carta fora do baralho, mas é importante a gente ter no radar. E por último, securitizações. O que é isso? É transformar as parcelas a pagar dos imóveis em CRIs. Então, ele vai conseguir ali se alavancar um pouco mais em CRIs, mas vai conseguir estender o pagamento, né, dessas obrigações. Mas o cenário macro atual está pressionando o custo de novas dívidas, então isso vai ser ruim para o fundo, e a alavancagem CRIs, caso ele opte por esse caminho, subiria para algo entre 10% a 12%. Bom, pessoal, em conclusão, o XPML11 não vai quebrar. O que ele tem de dívida é muito pouco perto do seu patrimônio total. A gente tem que entender que ele tem alternativas, principalmente venda de imóveis, e aí ele vai vender uma pequena parcela do seu portfólio e já vai conseguir honrar com as obrigações desse ano. Pode até ser que ele faça um caixa
para as obrigações dos anos que virão. De qualquer forma, é válido a gente falar que o XPML talvez tenha errado na sua condução da sua alavancagem, das compras que ele fez no ano passado. Ele não precisava ter se alavancado tanto, mas como essa é essa situação real e a gente não vive de si, é importante a gente entender que o XPML ainda continua sendo uma boa opção de investimento, mas a gente tem que acompanhar muito de perto como vai se desenrolar essa história. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha ficado claro a situação atual do XPML, as alternativas que ele tem. E é claro, lembrando, não é nenhuma recomendação e até a próxima.